mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, aqui estamos mais uma vez pedindo licença para entrar nos lares dos companheiros com o programa Espírita Amor e Caridade. Hoje, interrompendo a nossa sequência, do estudo do Evangelho, nós, como estamos na semana dita de finados, onde se rememoram aqueles nossos queridos que já conviveram conosco e retornaram à pátria espiritual. Então, hoje estaremos aqui conversando a respeito dessa ideia, do significado da morte para nós espíritas. E, como sempre, temos aqui a nossa querida Marilza, que irá também fazer os seus comentários, sempre traz aí as suas pesquisas, nossa querida Maria Antônia. Enfim, nós vamos levar para os nossos companheiros sobre a ótica espírita o significado do que é morrer para nós espíritas. E, inicialmente, então, nós vamos ler uma página para a nossa reflexão inicial e desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a 141. É interessante que nós abrimos sempre a página, sem saber qual é a que vai sair, qual a mensagem. E vamos então ver que é bem coerente com o estudo que faremos hoje. Não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. Então, estamos na semana de finados, essa é a nossa mensagem inicial para a nossa reflexão. E agora faremos, como sempre, a nossa prece, de abertura do nosso programa de hoje. E assim, meus queridos irmãos, nesses dias de consternação, onde os nossos pensamentos relembram aqueles entes queridos que aqui conviveram seus momentos de alegria, também de tristezas e de experiências. Assim podemos, nesse instante, direcionar nossa prece, nossa lembrança por todos esses nossos familiares queridos, amigos, que já deixaram seus corpos materiais e agora povoam o mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo espiritual. Assim, a nossa lembrança solidária, carinhosa e fraterna para todos esses nossos irmãos, sejam familiares, amigos, como dissemos. A todos eles, recebam de nós o nosso carinho, a nossa lembrança afetuosa. E assim, como nós, espíritos espíritas, que convivemos diariamente com esses nossos irmãos que não morreram, mas que vivem e viverão como todos nós, porque Jesus
através do seu evangelho e de seus ensinamentos, nos disse que teríamos vida em abundância. E assim também nos legou os ensinamentos da imortalidade, vindo Ele próprio comprovar que a vida venceu o túmulo. E assim que hoje nesse programa, todos nós que dedicamos uma prece a esses nossos entes queridos, que nos amam, porque o amor jamais é interrompido pelo desenlace, o que nós denominamos de chamar por morte. Assim, que as bênçãos de Jesus, do meigo Rabi e de Deus, nosso Pai Criador, nos abençoe a todos nesta semana, em que naturalmente muitas lágrimas, muitas lembranças saudosas dos nossos queridos amigos que nos anteciparam à vida espiritual. Assim, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus nos inspire para os comentários que hoje aqui faremos a respeito da morte, do significado dela para todos nós, filhos de Deus. E assim vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, meus irmãos, já na prece hoje, direcionada a todos os nossos familiares, quem não tem, né? Um familiar, uma avó, um avô, né? Às vezes um esposo, uma esposa, um filho querido, que já retornou à pátria espiritual. E é por isso que a doutrina espírita, né, Marilza, é o consolador prometido por Jesus, porque consola, porque nos dá a certeza da imortalidade da alma, que esses nossos queridos mortos se comunicam conosco. Por isso que nós temos o hábito de, nesses dias, nessas semanas, nós direcionamos sempre as nossas preces, como sempre fazemos, porque nós não temos um dia específico, uma semana específica para nos lembrarmos dos nossos queridos, porque nós temos a certeza de que eles vivem e se comunicam conosco todos os dias, todos os momentos, né? E o amor, como dissemos, permanece. Bom, assim, vamos abrir agora os comentários, começando pela nossa querida Marilza, que ela fez uma pesquisa realmente muito interessante, com certeza, a respeito, né, desta semana ou desse dia específico, de rememorarmos, né, os nossos entes queridos que já, para nós, desencarnaram. Não é isso, Marilza? Nós queremos, em primeiro lugar, confortar os corações dos nossos telespectadores, porque é um momento delicado, cada um vivencia de alguma forma a partida do seu ente querido. Mas a doutrina espírita, conforme você falou, Juarez, que é o consolador que Jesus nos garantiu que enviaria. E a função do consolador é esclarecer para consolar, não é camuflar, lançar um véu. Pelo contrário, é retirar o véu. E nós, os espíritas, não tem um dia. O dia dos que já se foram são todos os dias. Porque vivenciamos um intercâmbio constante com esses que já saíram do nosso campo visual. Porque os que já retornaram, eles não foram para lugar algum. Eles só se apagaram da nossa visão. Eles continuam, muitos deles próximos a nós, muitos deles nos orientando ou sendo orientado, né? É nessa troca que nós vamos vivenciando essa nossa estada aqui nesse planeta. Interessante que na nossa pesquisa, né,
sobre o dia de finados ou o dia dos fiéis defuntos. Que assim, esse nome também foi muito interessante quando descobrimos. O dia dos fiéis defuntos. Tá? No século II, após a crucificação de Jesus, os cristãos foram os primeiros que pararam para orar pelos seus falecidos nos túmulos dos mártires. Então, os cristãos, a partir do século II, iam orar pelos que foram sacrificados, que morreram, porque até então não havia essa lembrança, né? Esse momento de parar para orar por aqueles que já haviam morrido. Que registrasse então, isso. No século V, a Igreja Romana passou a dedicar um dia no ano para todos esses mortos. Então, a concepção inicial de todos orarem num dia do ano surge no século V, depois de Cristo. Só a partir do século XI, os papas obrigaram a comunidade cristã a dedicar um dia aos mortos. Então, a partir do século XII, você era obrigado a, naquele dia, orar pelos mortos em geral. No século XIII, passa a ser comemorado no dia 2 de novembro. É instituído o dia 2 de novembro, o dia dos finados, porque o dia 1º de novembro era o dia de todos os santos. E nem todos os mortos eram santos. Né? Então, por isso criaram o dia. Aliás, até 2. hoje, né, nem todos os mortos se transformaram em santos ainda, por enquanto. Né? Então, isso a partir do século XIII, depois de Cristo. Mas a história nos diz que a oração pelos mortos, né, a comemoração que surge com os druidas. Os druidas foram os primeiros povos a comemorar os mortos, porque eles acreditavam que a vida continuava após essa existência terrestre. Mas eles faziam a reunião nos lares e não nos cemitérios. Então, os druidas oravam pelos mortos porque tinham a certeza de que eles continuavam vivos e que voltariam na forma da reencarnação. E por isso eles faziam esse culto nos lares, né? Não nos túmulos, no dia 1º de novembro. Então, desde aquele tempo já se fazia esse culto, né? Aí nós fomos pesquisar. No protestantismo, após a reforma luterana, a celebração do Dia dos Finados foi fundida, quer dizer, foi agregada aos dias de todos os santos pela Igreja Anglicana. Né? Eles a reforma luterana mantém a tradição do Dia dos Finados, mas com uma diferença. Eles agregam o dia de todos os santos. Então, é um dia para os finados e para os santos. Seria, no caso, o dia 1º de novembro? O dia 1 de novembro. 1º de novembro, tá? né? Dia 1 de novembro, né? Que é o dia de todos os santos. Isso. Né? A Igreja Metodista, que a comemoração é realizada no dia de todos os santos, tendo em vista que só são santos os que são batizados. Então, a tradição fala do batismo, né, para tornarem-se santos, e aí a comemoração é também no dia de todos os santos. Mas uma coisa assim muito interessante
é que há a celebração dos Dias dos Mortos em várias partes do mundo, muito interessante, né? No México é onde ocorre a maior celebração do Dia dos Mortos, que é no dia 2 de novembro. Mas eles começam a festejar os mortos, a orarem no dia 31 de outubro. Então, são 3 dias, né, de festa em comemoração ao Dia dos Mortos. E todo o México homenageia. E aí a tradição mexicana vem dos indígenas, né, que eles vieram com a tradição. A celebração à vida dos ancestrais, que aí vieram com os astecas, os maias, que comemoravam os mortos, né, o Dia dos Mortos, durante o mês inteiro de agosto. O mês inteiro de agosto era dedicado aos seus ancestrais, aos seus antepassados, tá? Interessante. Era uma festa, como é até hoje, muito animada. É uma festa enorme, né? Para homenagear aqueles que E amavam. a tradição diz que eles festejam o mês inteiro porque eles têm certeza de que os mortos vêm visitá-los. Que bom. Os mortos vêm visitar seus parentes por permissão divina. Então, por isso, essa celebração Alegria. durante um mês, né? Há Muito uma comunhão interessante. entre os vivos e os chamados mortos. Tão interessante, né? Vem, Muito bom. Essa visão muito interessante. né? Nos Estados Unidos, seguem algumas tradições mexicanas, né? A oferta de flores, de fotos dos antepassados, as memórias são relembradas, o que eles já fizeram para a família, para a comunidade, né? E eles constroem altares belíssimos para os seus antepassados e ali fazem o culto, né, a esses mortos. Na República Tcheca comemoram com máscaras, velas e muitos doces e saem pela comunidade, né? Em outros países seguem a herança católica, como nós vamos ver aqui. A Bretanha, no oeste da França, as pessoas vão aos cemitérios à noite. Tem aqui no Brasil, acho que tem alguma cidade que tem essa tradição de irem. Eu não sei qual a cidade. Muito E interessante. aí vão para orarem pelos seus entes queridos e ungem-se com água e deixam um jantar na mesa de suas casas com tudo que os seus antepassados gostavam, para que eles, durante a noite, vão saborear, né, essas iguarias. Na Guatemala, é comemorado o Dia dos Mortos com pipas gigantescas. Interessante, né? Olha a diversidade, né? Às vezes é como se levasse Interessante. a eles o seu uma recado, alegria, né? São A sua tradições, não há lembrança, tristeza. muito Né? interessante. Você vê que esses países aí se alegram, né? Isso. Até fazem festa, comida. No Haiti, eles saem pela madrugada inteira pelas ruas com tambores e músicas que são tocados a noite inteira para acordar o Senhor dos mortos e com isso homenagear os seus entes queridos que já foram, né? E no Brasil? Vamos lá. O Brasil comemora o dia 2 de novembro. Vão aos cemitérios, vão às igrejas com muitas flores e velas e fazem muitas orações. Há um segmento no Brasil em que a comemoração do Dia dos Mortos é revertida de um pesar, porque as pessoas acham que chorando muito vão consolar as almas dos seus entes queridos, né? Fazendo penitência. E há outros segmentos que não, né?
que cumprem um ritual, vão lá, colocam velas, flores e só. Outros nem vão, não cultuam isso, né? Mas o interessante é que a Unesco, né, no dia 7 de novembro de 2003, decretou o Dia dos Mortos como obra mestra do patrimônio oral e inatingível da humanidade. Então, também a Unesco registra, né, esse dia em comemoração a todos esses nossos queridos que já foram. Olha, a sua pesquisa foi muito interessante, aprendi bastante né, com essa pesquisa. E nós já consumimos o primeiro bloco né, do nosso programa. Mas depois a Antônia, né, observando o que nós observamos essa pesquisa muito interessante, vê que todos com a certeza da imortalidade. Muito interessante isso. Não é? Porque nós só vamos a um cemitério, só comemoramos ou rememoramos isso tudo em formas de pipas, de comida, de festa, de tambores, é porque nós temos a certeza que eles estão sintonizados conosco, eles estão recebendo o nosso afeto, o nosso carinho. Nós trazemos essas ideias de mortalidade inatas em nós. E é isso que você vai comentar. Eu quero que você inicie o segundo bloco falando sobre isso, né? Sobre a espiritualidade, né? O espiritualismo, que é a base de todas as religiões, né? Da imortalidade. E assim, queridos amigos, vamos agora para o intervalo e retornaremos daqui a pouco com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com o nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. Venha conhecer nossa nova loja no Teresópolis Shopping Center, segundo piso. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa com o segundo bloco, então nós aqui ficamos admirados aqui, né, felizes com a pesquisa da nossa irmã, confirmando, né, que a maioria dos povos da Terra rememoram seus antepassados e por isso já traz, não é, essa certeza para nós realmente da imortalidade da alma, porque todas as religiões pela base elas são espiritualistas, significando que a vida continua, que a alma sobrevive, o espírito sobrevive ao corpo, né? Somente aqui os materialistas, podemos assim dizer, que não têm esta certeza, essa convicção, né? E que para eles tudo se finda com a morte. Aliás, não é verdade? Deixa só eu te complementar, né? Os materialistas não têm mais razão para acreditar. Estão bem desmoralizados, Já, né? não, porque o materialismo não provou nem a sua própria existência. É verdade, essa foi boa, muito boa. E também aquele que hoje é materialista, amanhã poderá não ser.
Porque muitas coisas acontecem para que a pessoa deixe de desacreditar naquilo que é real. Mas estamos falando numa data que nos lembra os mortos e é considerado o Dia dos Mortos, o Dia de Finados. Mas o que será mesmo que significa essa palavra, hein? Finados. O que é finado, hein? Finado é aquilo que finou-se, acabou, completou, morreu. Não é isso? É finado. Teve fim. E nós sabemos, nós espíritas, sabemos perfeitamente que não existe esse fim. Essa morte, como se algumas pessoas acreditam, não existe. Porque nós sabemos que nós somos espíritos em evolução. Que quando nós nascemos, recebemos um corpo material. Para quê? Para a nossa evolução. Quando nós morremos, isto é, nós desencarnamos, o espírito se afasta do corpo para prosseguir na sua trajetória evolutiva. Então, o que é mesmo a morte? A morte, a dita morte, é a continuidade da vida. A vida prossegue, a vida continua, a evolução continua. Então, é muito interessante, né, a visão que algumas pessoas têm da morte, como se tivesse tudo acabado, como se a pessoa tivesse desaparecido de nossa vida. Nós sabemos que a inteligência, a vontade, a decisão, o amor, a bondade, a luta, a vontade de vencer é do espírito, não é do corpo. E essa prossegue, continua. O espírito prossegue, né, infinitamente. Desde que é criado, jamais morrerá. Então, quando nós comemoramos, né, todos comemoram, né, o mundo inteiro comemora esta data, homenageando aqueles que são ditos mortos, os mortos estão vivos e presenciam essas homenagens, cada qual no seu país, na sua maneira, né, de homenagear. Eles gostam, quando nós, espíritos superiores, nos informam que eles gostam de ser lembrados, que eles acolhem com muito carinho, com muita emoção, a prece que nós lhes dirigimos, mas não é necessário que seja um dia especial. Tanto faz dia 2 de novembro, dia 1º de novembro, ou qualquer dia, ou qualquer hora, ou em qualquer lugar. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, se os espíritos, aqueles que são ditos mortos, os espíritos daqueles que se diz morreram, eles se alegram quando nós comparecemos ao Campo Santo, homenageando-os nas suas sepulturas. Os espíritos superiores informam a Kardec que eles ficam felizes pela prece que nós emitimos, pela lembrança que é purificada pelo amor. A lembrança é purificada, enaltecida pela prece. A prece que sai do coração. E a prece, quando sai do coração, ela chega onde eles estão. E eles a recebem com muito amor por serem... Eles ficam felizes. A prece ajuda, sim, ajuda. Porque ajuda Eles se alegram, eles ficam contentes, eles ficam felizes, eles se sentem lembrados. Quando nós lembramos de seus nomes, que alegria. Quando conversamos sobre eles, lembrando as coisas boas que eles fizeram, que felicidade eles sentem. Não exclusivamente é necessário que seja nesse dia, mas se for, que ótimos, eles receberão da mesma forma. E quanto às flores que são colocadas, enfeitando seus túmulos,
Eu acho que eles ficariam mais felizes ainda se nós oferecêssemos essas flores através da oração. Receba essas flores de gratidão. Como nós temos um livro de um escritor, né, espírita, que conta que a moça tinha desencarnado, ainda jovem, e a mãe muito triste quando chama-se Violetas na Janela, este livro. Inclusive, se transformou até em peça teatral, até em filme. Exatamente, em peça teatral, em filme. E a mãe, ao lembrar dessa filha, né, com tanto amor, ela lembrou-se que a moça gostava das violetas que ficavam na janela da sua casa e cuidava com muito carinho. Então, a mãe, em prece, oferecia, minha filha, olhava para as violetas e dizia, minha filha, receba ali onde você está, porque a mãe tinha certeza de que ela estava viva, porque ela sabia, os mortos estão vivos, os ditos mortos. Ela receba essas violetas e coloque aí em sua janela. Então, ela, na espiritualidade onde estava, recebia essas violetas flores, né? E colocava na janela. Então, que a gente possa enviar essas flores de gratidão a todos esses que nos são tão caros, né? Quem nós tanto amamos. E é importante, né, Antônia, que nós, espíritas, tudo que nós estamos aqui comentando, não são teorias. É a realidade do nosso dia a dia. Porque nós conversamos com os nossos queridos chamados mortos, porque vivem. Então, para nós não existe o dia de finados, porque nada finda. A vida continua. Nada findou. Ninguém findou. A vida continua. Todos, não é verdade? Todos mudamos de vivos. plano, simplesmente só isso. De plano vibratório, de um para o outro. E a prova está na nossa biblioteca, com mais de 1.000, 2.000 obras, né? E fora as comunicações diárias que recebemos do mundo espiritual e cartas que chegam, narrando através da psicografia, papai, mamãe, vovô, titio. Não chorem. Não chorem, porque eu estou vivo. Então, olha, é o testemunho, por isso vem o consolo. Assim, nós tivemos aqui, encarnado até pouco tempo, né? Que não morreu, a vida continua. O nosso querido Chico, que também transformado em filmes, né? Nós vimos aí a vida de Chico, as mães de Chico, enfim, milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. A ele buscando notícias. Correram a ele por notícias do lado de lá. E muitos que tinham condições, né, Mariusa? Pode comentar. A doutrina espírita matou a morte. É verdade. Né? Então, lidar com os nossos entes que já nos antecederam na pátria espiritual é muito gratificante. É um diálogo fraterno, imenso. Consolador. Eu não saberia viver pensando que alguém do nosso convívio desaparecesse para sempre. Exatamente. Né? A justiça de Deus, o amor de Deus pela sua criatura está justamente na comunicabilidade com os nossos antepassados. Eu ficaria assim eternamente com muita dor no coração se o dia que eu sair de cena alguém me chamar de defunto ou de fantasma, né? Imagina nós do outro lado ouvindo as pessoas a quem amamos falando, né, que nós nos transformamos em fantasmas. E quando falam assim, Deus me livre de ver. Sim. Quer dizer, a vontade que a gente tem de vê-los de novo, né? Deus me livre de vê-los, poxa, quem dera, quem nos dera. A doutrina espírita nos garante o amor. O amor pelos nossos entes queridos. O amor é eterno. E eu coloco aqui assim, uma proposta. O que nós gostaríamos de ouvir no nosso enterro? No nosso sepultamento, ali no velório. Ali. Isso,
né? Isso. O que gostaríamos que o outro falasse sobre nós ali após o nosso desencarne. É uma reflexão para que façamos. E além da doutrina espírita, a Bíblia está repleta de comunicação É verdade. dos ditos mortos, né? Que nunca morreram, sempre estiveram vivos. E muito bem que você colocou. A Inclusive- própria Bíblia é um repositório Inclusive- de comunicação do mundo material com o mundo espiritual. É. São os anjos, são os espíritos inferiores No- se comunicando através dos médiuns, No dos velho- profetas, enfim. No Velho e no Novo Testamento, né? Completamente. Inclusive, Jesus ao lado de Elias, de Moisés, no monte. E vai assim, Os mortos. ditos mortos, vivos. Quer dizer, não há como não acreditar, né? Minha gente, estamos já encerrando o nosso segundo bloco. Então, para nós aqui, não é? Resumindo nossos comentários, para nós espíritas, não existe um Deus para nunca mais. Mas quando nós nos despedimos dos nossos entes queridos, é uma até breve. Até o próximo encontro ou reencontro. Programa. Até o próximo programa. Porque estaremos todos. O próximo encontro pode Próxima ser... programação. Não é verdade? Próximo encontro pode ser um dia, uma semana, Não sabemos. entendeu? Né? Igual quando meu sogro desencarnou, numa terça-feira. Na quinta-feira eu presenciei um contato com ele, 2 dias após o desencarne, em lindo. que eu ofereci, ele apareceu para mim, né? E sorriu. E eu peguei uma flor, mentalizei uma flor e ofereci para ele como símbolo do grande amor que eu nutria por ele. Muito bem. Então, 2 dias, a separação se deu apenas 2 dias. Só um instantinho, você disse isso. O meu irmãozinho desencarnou quando a minha mãe estava grávida de mim. E a minha mãe chorava muito e um dia meu irmãozinho apareceu. E meu tio havia dado de presente à minha mãe o livro de Allan Kardec, A Prece. Aí meu irmãozinho apareceu para minha mãe chorando muito. Meu irmãozinho falou: mamãe, não chore, leia a prece. Muito bem. Que lindo. Gente, então, é essa certeza que nós temos, porque nós conversamos com eles. A realidade é essa, não é? Sem preferências, a verdade é essa, porque todos nós somos irmãos. E agora nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco retornaremos com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso programa com o terceiro, bloco e último, nós hoje estamos comentando a respeito desta semana em que nós observamos muitas das vezes consternação, alguns tristes. É natural sentir saudade dos entes amados. Faz parte, né? Quem ama gostaria de estar dando continuidade aqui na Terra, com os abraços, mas nós aqui podemos também entender e compreender que eles continuam vivendo
e que podemos abraçá-los, sim, não é? Porque através da prece, da oração, como já foi aqui, não é, anunciado, nós podemos estar com eles. Através do sono, não é verdade? Olha aí, quando dormimos, o corpo ao descansar para se refazer, não é? Energeticamente, o espírito ele se despreende. É quando nós temos contatos com o mundo espiritual. É quando às vezes acordamos e temos a lembrança de ter estado com aquele familiar querido. É verdade, nós com certeza estivemos com eles. Então eles não se afastaram de nós. Continuam, inclusive, né, de acordo aí com o grau, né, de moralidade, com o grau de superioridade de cada um. Tem muitos irmãos que estão naturalmente padecendo, sofrendo as injunções das escolhas infelizes e nem sempre têm condições, não é, de poder entrar nessa nossa faixa vibratória. Mas Kardec, né, escreveu para nós também a respeito, o nosso codificador, para que nós possamos pensar e entender o significado da morte. Porque, olha, é interessante. Poucas pessoas não gostam de tocar nesse tema. Agora é a semana que nós estamos rememorando os nossos antepassados, né? Tudo bem, a gente vai ao cemitério, a gente faz uma prece. Nós, por exemplo, não temos essa tradição, não é? Porque nós sabemos que eles não estão lá. Ali. Eles não se encontram lá. Não estão ali. Eles se encontram aqui, em nosso coração, em nossa mente. E podemos, para lembrá-los, podemos estar em nossa casa, na igreja, em qualquer lugar, no centro espírita. Conforme você falou, não tem hora, não tem dia. Não tem aliás, Jari, só interrompendo um instantinho, aí a pessoa, mas ele não importa, eu não vejo, ele não está, eu não vejo. Você vê o ar que você respira. Pois é. Você, quando enche uma bola para oferecer a uma criança uma bola de gás, ela estava vazia, estava murcha. Quando você sopra, ela enche, você vê o ar que está nela. Pois é, não, isso pois mesmo. Os espíritos, eles não são visíveis aos nossos olhos carnais, mas eles estão ali, estão vivos. E o nosso codificador, né, Marilza? Ele veio nos dizer e nos trazer através das obras, né? Aqui, que ele nos trouxe, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, enfim, as 5 obras básicas da doutrina, para que pudéssemos entender o significado da morte. Porque às vezes a gente quer entender a vida, mas nós só vamos compreender a vida entendendo o significado da morte, o que ela significa. Porque quando nós entendemos o significado da morte, aí nós podemos e damos um direcionamento mais real e verdadeiro para a vida. Valorizamos. Não é verdade? Nossas horas. Então, porque para muitos ainda a morte continua sendo uma grande incógnita. Sim. Muitos temem a morte. Não é o nosso caso. Mas porque nós já entendemos e compreendemos, passamos por esse... Né, Juarez? Né? Um dos grandes obstáculos a essa compreensão da morte é que deveria ser ensinado desde os pequeninos, porque a morte é uma realidade. É verdade. Nós, ao nascermos, já sabemos que morreremos. Não sabemos quando, em que período da existência, mas sabemos que é certo. E isso não é ensinado para as crianças. A maioria não se prepara. Não há preparação para a morte. Para a morte. Por isso que no momento em que ela acontece, as pessoas se desesperam, se rasgam, se gritam, choram, porque não há preparação. E a ignorância fomenta todo esse desajuste, esse desequilíbrio nas pessoas, onde uma civilização preparada para a morte, né, ela vai se dar suavemente. Com serenidade. Mas só a pessoa adquire essa serenidade, essa tranquilidade diante do fenômeno chamado morte,
aquele que tem a certeza da vida futura. Somente isso. O espírita, quando desencarna, porque para nós a morte, nós chamamos de desencarnação. Porque a morte, na sua acepção da palavra, não existe. Ela simplesmente é uma transformação. É uma mutação de estado vibratório, né? De um para o outro. Né? O espírita, ele chora. Nós choramos. Entristece, claro que Entristece, sim. Sem saudade, Mas lógico. isso que você falou. Sente a falta, mano? evidente. Com serenidade, com tranquilidade. Porque nós temos a certeza que nós vamos nos encontrar. Aliás, não sabemos, pode ser daqui a meia hora, 1 hora. E aqui Kardec, né, citando o nosso codificador, ele escreveu o seguinte: o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens, que você acabou de dizer. Aí terminam, impiedosamente, todas as distinções humanas, ricos, pobres, enfermos, sadios, não importa. Ali é o encontro. A cor da pele, Acaba né? nas Não distinções. tem, a cor da pele desaparece. Preconceitos que a gente vê aqui, né, na Terra, né? Em vão, ele diz assim, ó, em vão quererá o rico perpetuar sua memória por monumentos suntuosos. Também gastam-se, às vezes, fortunas para erguer aqueles mausoléus de mármores, granitos. Ele diz, bobagem. O tempo o destruirá, os destruirá, como destruiu o seu corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança das boas e das más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não lavará ou levará de suas torpezas e não fará subir um só grau na hierarquia espiritual. É um alerta que ele nos traz, Allan Kardec. Não. Porque às vezes as pessoas têm aquela preocupação, muitos, né? Principalmente os amoedados da terra, né? Criam naquele momento do sepultamento, gastam verdadeiras fortunas que doada a instituições de caridade, de crianças que estão aí necessitadas, fariam bem mais do que essa suntuosidade que a gente vê. É isso, Kardec, porque o que vai prevalecer aí entra a doutrina espírita no mundo espiritual, são as obras, as boas obras que aqui fazemos. E outra coisa também que, assim, desaparecem, conforme algumas pessoas acham, né? As castas, as tradições, porque no momento do desencarne, desaparecem tudo isso. Não, tem que sepultar fulano no mesmo mausoléu da família. Temos essas Tem coisas. isso, né? Onde o corpo não significa mais nada. O que precisamos nessa semana de reflexões sobre a morte é o que eu faço em vida pelo meu ente querido. Isso é que é Porque importante. depois do desencarne, dá-se-á o progresso do espírito. Será que eu estou cumprindo verdadeiramente o meu papel de cristão para com aquele meu familiar? Ou eu só vou chorar por ele no momento do sepultamento? É verdade. E durante toda a vida, o que eu fiz? Perfeito, é uma reflexão para fazermos agora em família. Se estamos dando atenção aos nossos filhos, à nossa esposa, ou a esposa ao marido, porque é o momento de aprendizado aqui, no corpo físico. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que seremos chamados à casa. Interessante que Madre Teresa, uma ocasião, foi questionada a respeito, não é? Sobre a morte. E ela já estava próxima, ela recebeu o prêmio Nobel, né? Da Paz, merecidamente, né? Porque a rainha da paz e da caridade, eis aí uma verdadeira cristã. Não é? Então perguntaram assim a ela, Madre, perguntaram o repórter, o que é morrer? E ela definiu com a simplicidade
como era do seu jeito. Olha, meus filhos, morrer é como voltar para casa. Então, queridos amigos, irmãos, todos nós retornaremos um dia para casa. Que possamos, desde agora, começar a acumular a bagagem, que é essa que vai nos acompanhar. Não é os bens materiais que irão nos acompanhar. E lembrar também que nós, quando voltarmos para casa, cada um de nós, certamente encontraremos aqueles que nos antecederam, familiares, amigos, aqueles que nós amamos, que nos antecederam nessa caminhada, esperando por nós, né, para nos abraçar. Quer dizer, isso é muito, muito gratificante. E consolador, né? E Olha muito só, consolador. porque Nós não nos perdemos das pessoas. Um dia vamos nos encontrar, mas há tanto tempo que fulano foi para a espiritualidade, meu pai, meu Deus, fez no outro dia 24 anos. Mas o que me conforta é que um dia nós iremos. As pessoas, às vezes, nesses dias, né, assim, nessa semana, muitos, né, às vezes, porque o meu avô, o meu pai, ou minha mãe, ou meu filho, que morreu, eu sempre digo assim, não morreram. Eles vivem. Como nós vivemos hoje, vivemos ontem e viveremos para sempre. Olha, Deus nos criou, sim. Tivemos um princípio. Mas não teremos fim. E, gente, vocês... Quer mais alguma coisa consoladora, gente? Nós não morreremos. Não. Olha que beleza. Juarez, é eu me alegria, lembro. maior alegria. Por isso que o espírito encara a morte até com certa alegria. Porque é a nossa libertação. Ainda mais aquele que se esforçou em cumprir a sua programação aqui. Não é verdade? Porque, naturalmente, quando nós retornamos à pátria espiritual, com a nossa consciência em débito com as leis divinas, ela nos cobrará também. É diferente. É diferente. Viagem, né? Para essa grande viagem, o que levaremos na nossa mala? É isso que precisamos. Eu falei da bagagem, é isso aí. Exatamente. E a bagagem são as boas obras. Sim. Essa é aquilo que Chico Xavier, né? Todo o bem que fazemos aqui na Terra será o nosso advogado em qualquer onde parte, quer que estejamos. Qualquer... Lembrei, Juarez, de uma história para crianças que um dia Chico Xavier recebeu por psicografia vou falar rápido, de uma educadora chamada Tintino. O espetáculo continua. É a história do palhaço Tintino, que de coração muito amoroso, que levava alegria para as crianças, nunca perdeu o pai na infância, levava alegria para as crianças, para os adultos tristes, levava nos circos, mas com todo o amor. Passou o tempo, o Tintino já estava com 90 anos, muito doente, ao quebrado, curvado, o rosto encarquilhado, já não tinha casa, já não tinha trabalho no circo, não tinha um colchão, um cobertor para aquecer o frio que sentia, febre, doente, pedia nas casas, ninguém doava. E aí ele, embaixo da ponte, um dia ele dormiu, sonhou que estava refeito num lugar tão bonito, num circo, onde o teto era de estrelas, e aí vinha uma multidão aplaudi-lo, e vinham as crianças. Então ele, quem são essas pessoas? Que lugar é esse? Tintino, você está na espiritualidade. E esses são aqueles todos a quem você levou tanta alegria que vieram te receber. Olha... E essa história é real, né? A história do palhaço Tintino. O espetáculo continua. E assim, meus queridos amigos, irmãos, nós vamos agora, não é, passar, não é, um vídeo com a mensagem sobre a morte, não é? E o título é Quem tem medo da morte? Interessante para a nossa reflexão, que também sintetiza todos os nossos comentários que aqui realizamos. E após o vídeo, nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento com a nossa querida Marilza. Medo da morte. Um homem transitava por estrada deserta a altas horas. Noite escura, sem luar, estrelas apagadas. Seguia apreensivo.
Por ali ocorriam não raro assaltos. Percebeu que alguém o acompanhava. "Olá, quem vem aí?" perguntou assustado. Não obteve resposta. Apressou-se no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, o desconhecido também. Apavorado em desabalada carreira, tão rápido quanto suas pernas o permitiam, coração a galopar no peito, pulmões em brasa, passou diante de um poste de luz. Olhou para trás e, como por encanto, o medo desapareceu. Percebeu que seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar andarilhos. A história assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo e o que os espera no mundo espiritual. O Espiritismo é o poste de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando temores sem fundamento e constrangimentos perturbadores. De forma racional, esclarece acerca da sobrevivência da alma, descerrando a cortina que separa os dois mundos. Com a doutrina espírita, aprendemos a encarar com serenidade a morte, que chamamos de desencarnação, porquanto ninguém morre. Isso é muito importante, fundamental mesmo, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos desencarnaremos um dia. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desenvolvem atividades edificantes em favor da própria renovação. Um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. Uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com crimes cometidos em existências anteriores. Uma escola para os que já compreendem que a vida não é simples acidente biológico, nem a existência humana uma simples jornada recreativa. Mas não é o nosso lar. Este está no plano espiritual, onde poderemos viver em plenitude sem limitações impostas pelo corpo carnal. Compreensível, pois, que nos preparemos, superando temores e dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar a nossa hora, estejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. O primeiro passo nesse sentido é o de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, temível, sobrenatural. Há condicionamentos milenares nesse sentido. Existem pessoas que simplesmente se recusam a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio. Transferem o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pergunta o apóstolo Paulo, a demonstrar que a fé raciocinada supera os temores e angústias da grande transição, dando-nos a compreensão de que o fenômeno chamado morte nada mais é do que o passaporte para a verdadeira vida. O Espiritismo, se estudado, nos proporciona uma fé inabalável, o conhecimento de tudo o que nos espera e a disposição de lutar para que nos espere o melhor. Você sabia que um dos maiores motivos de sofrimento no além-túmulo é o apego aos bens terrenos? Muitas pessoas não aceitam as normas estabelecidas pela aduana do túmulo, que não nos permite levar os bens materiais no momento em que passamos para o outro lado. Isso demonstra que tais pessoas ainda não entenderam que os bens materiais nos são emprestados por Deus como meio de progresso e que os teremos de devolver mais cedo ou mais tarde. É importante que reflitamos sobre isso, não nos deixando possuir pelos bens dos quais somos apenas usufrutuários. Senhor, da vida e do amor, nestes dias em que o nosso coração se aquieta, possamos emitir para todos os nossos queridos amigos, irmãos, companheiros que já nos antecederam a nossa gratidão. Muito obrigada por vocês fazerem parte da nossa existência
e que se de alguma forma não correspondemos àquilo que foi o anseio de vocês, nos perdoe. Que possamos unir os nossos corações e saber que Jesus toma conta de todos nós. A todos os nossos amores, que levem consigo neste momento o amor que redime, o amor que constrói para toda a eternidade. Não choramos a falta, não choramos a ausência, mas choramos pelas oportunidades que deixamos passar do eu te amo. Mas a todos aqueles que continuam aqui nesta nossa caminhada, que não possamos perder a oportunidade do abraço, do amor e dizer a todo momento, eu te amo, porque o Pai, Criador de todas as coisas, nos criou por amor. E dizemos aos nossos entes, até breve, onde nós teremos a oportunidade de estarmos todos juntos numa nova caminhada. Muita paz, muita luz e muito obrigada. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.